E a saúde social nada mais é do que manter encontros e realmente criar experiências onde a gente consegue, de fato, produzir bons hormônios, né? Vamos dizer assim. A gente tem que fazer um movimento, principalmente quando a gente chega numa comunidade, que é sair do papel colonizador. A partir do momento que você não tem tempo, você busca soluções práticas. A ferramenta que eu mais uso é pergunta. Então, né, tipo, muito no lugar de Paulo Freire, assim, de fazer essas provocações. Inclusive, quando eu trabalho com criança, eu entro perguntando. Quando eu tô orientando a pessoa sobre o que é saudável, eu vou falar sobre o contexto dela. A prática de você estar ali preparando um alimento para você também é um cuidado. A pessoa que, de fato, está procurando essas soluções milagrosas, eu acho que ela tem que dar um passinho para trás e se perguntar por que eu estou procurando soluções milagrosas. Sim. As dietas restritivas, elas podem sim, a longo prazo, causar justamente essas distorções sobre o que é saudável. O alimento, como eu falei, ele é muito mais do que caloria. Ele é muito mais do que nutriente. Ele é cultura, né? Ele é saúde mental, ele é também aspectos afetivos, emocionais. Perfeito. Fala pessoal, tudo bom? Hoje no Cosmonauta Cultural um assunto bem legal, alimentação consciente. E para falar sobre esse assunto a gente recebe aqui Rafaela Drummond Giovanetti, que é formada em nutrição pela Unifesp e tem especialização em educação. Rafaela, muitíssimo obrigado por topar o convite e vir aqui bater esse papo com a gente. Show, obrigada Daniel, estou muito feliz também da gente conseguir conversar, né, passear aí por esse assunto tão importante. E que hoje tem algumas polêmicas que a gente veio para desconstruir também, mas estamos aqui, aberto para ser realmente um diálogo bem legal pra gente. Maravilha, vambora. Eu queria já começar então trazendo uma polêmica para você, que é quanto a essa busca por vida saudável pós-pandemia. Muitos profissionais de diversas áreas afirmam e dizem que têm percebido nas pessoas de um modo geral uma procura por modos de vida mais saudável no pós-pandemia. Eu queria saber você como nutri, até como pessoa, ou como você sente isso, se você enxergou isso mesmo, se você vê dessa forma. Legal. Acredito que sim, houve mesmo um interesse maior, né, da busca de manter hábitos, no sentido geral, mais saudáveis, e a alimentação entra, né, dentro desse pilar da saúde. Mas acho que muito pelo momento que a gente viveu, que foi muito delicado, tivemos que olhar muito para dentro, né? Eu acho que o silêncio que a gente participou e viveu dentro da pandemia, ele permitiu que a gente olhasse para traumas, olhasse para questões individuais muito profundas e até relacionais mesmo. Sim. No sentido de ficamos mais tempo com determinadas pessoas dentro da nossa casa, com pessoas que a gente ama e muitos conflitos, né? Separações, por exemplo. Eu soube que isso foi um movimento, inclusive, fruto da pandemia. Pessoas que ficavam muito perto, casados, por exemplo, começaram a perceber que, tem alguma coisa, um traço tóxico ali, né? Então, começaram a se distanciar. E acho que até esse distanciamento é um convite para a gente olhar mais para dentro, né? Olhar mais para nossas crenças, para os nossos hábitos, propriamente. E aí, quando se olha para hábito, acho que tem a relação também de quando foi permitido sair, a gente foi buscar a natureza, foi buscar fazer exercício físico, sim, foi buscar estar num café, conversar com pessoas que a gente gosta, e acho que aí faz a ponte de valorizar mais esses momentos, né? A gente hoje, eu valorizo muito um café que eu posso conhecer novo, experimentar, sim, uma preparação nova, diferente, mas estar com uma amiga, estar com uma pessoa que eu amo, que eu sei que vou ser ouvida, que vou conseguir falar de diversos assuntos, e sim, isso, obviamente, acho que é um impacto muito grande para a nossa saúde mental, né? Hoje tem um conceito super bacana também, que é sobre saúde social. E a saúde social nada mais é do que manter encontros e realmente criar experiências onde a gente consegue, de fato, produzir bons hormônios, né? Vamos dizer assim, para nossa
esse ancoramento da nossa saúde mental, do equilíbrio emocional propriamente. Então, até falando da alimentação, né, propriamente, ela faz parte da sustentação desse pilar de bons hábitos, de construir uma vida saudável. É um termo aí também difícil que eu evito usar, mas é uma alimentação, por exemplo, equilibrada, ela faz parte de um contexto de vida equilibrado, um contexto de vida bom e socialmente prazeroso, né, pra gente. Então, eu acho que essa busca veio muito em função de encontros mesmo com nós mesmos e de sair à busca de coisas que fizessem mais sentido para essa busca do estar bem consigo mesmo. Então, acho que é um pouco disso. E é claro que a indústria também aproveita, né? Tudo bem, perfeito. Se aproveita desse movimento. Inclusive, a gente vê muito a indústria do wellness, né? Tipo, do bem-estar, promovendo muito esse chamamento de... Foi o ponto alto, assim, né? Pós-pandemia. A indústria wellness ganhou muito espaço, ganhou muita voz. Então, você vê muitos produtos com soluções milagrosas que vão te trazer a solução dos seus problemas, né? Então, isso também é complicado. Então, eu acho que é isso, é o convite pra gente questionar esses movimentos, mas ao mesmo tempo saber, será que isso faz sentido pra mim, né? Sim. Isso não faz? E aí, claro que a busca pelo autoconhecimento, pela autopercepção, acaba sendo um bom norte pra gente escolher o que incluir na nossa vida. O que nos cabe, o que não nos cabe, né? Acho muito legal que essa sua resposta já me traz vários questionamentos. Alguns a gente vai mergulhar aqui, outros talvez em uma próxima oportunidade. Mas eu já fiquei muito curioso e acho que já entra até um pouco na primeira pergunta que eu queria te fazer aqui. Mas depois eu faço ela porque eu quero trazer essa nova pergunta que me veio na sua resposta, que você falou um pouco sobre a alimentação equilibrada e você não necessariamente gostar muito do termo, assim. Então eu queria que você me contasse o porquê você não gosta muito do termo, como é que você encara essa ideia de alimentação equilibrada. Na verdade, o saudável, né? O termo saudável, pra mim, ele pode ser uma coisa. Pra você, ele pode ser outra. E pra outra pessoa, que não nos diz respeito, uma pessoa que tá inserida, por exemplo, numa comunidade, uma pessoa em vulnerabilidade social, o saudável pra ela é outra coisa. Perfeito. Né? Então, eu acho que tem que ter essa compreensão quando a gente usa termos que são genéricos. Né? E aí, por isso que eu acho que é polêmico e é questionável, sim. O saudável, quando a gente, por exemplo, quando eu tô orientando uma pessoa, né, num atendimento individualizado, quando eu tô orientando a pessoa sobre o que é saudável, eu vou falar sobre o contexto dela. Então, por isso que no atendimento individualizado, clínico, a gente vai fazer esse mapeamento de entender qual que é o contexto, qual que é o ambiente, quais são os gatilhos propriamente emocionais, mas também qual que é o seu aspecto social de que você está inserido. E aí eu vou falar sobre custo, né, da alimentação também. Claro. Que envolve a sua realidade. E não a minha realidade ou a realidade de outra pessoa. Sim. Então, por isso que eu acho que o termo saudável, ele é algo pra gente questionar também. Legal. Nesse sentido. Tanto é que o próprio Guia Alimentar da População Brasileira, ele insere um termo que é o adequada. Então, alimentação adequada e saudável. Legal. Por quê? O adequada? Porque ele vai adequar aquela realidade. Legal. Que é a sua, que pode ser a minha ou de outra pessoa, e são realidades diferentes, né? Porque somos pessoas totalmente diferentes. Perfeito. Atravessadas por muitas questões e de complexidade, né? De cada um. É legal porque isso já dá pra perceber só nessa sua fala inicial uma compreensão muito madura sobre a subjetividade na qual a gente se encontra e na nossa relação com o se alimentar, né? Agora entrando então nessa primeira pergunta, entendo também que você compreende a saúde da pessoa como uma coisa complexa, como uma coisa integral do ser humano. E aí eu queria saber, quando a gente fala então de alimentação integral, como parte desse todo, na prática, do que a gente está falando? Como é olhar para a alimentação como essa parte do integral do ser humano? Legal. Quando a gente está falando da alimentação propriamente, né, a gente já falou um pouquinho que, como eu trouxe de exemplo, o ser humano, quando a gente está falando de ver o ser humano de forma integral, ou de uma forma sistêmica, ou complexa, porque tem muitos termos hoje que vão abordar sobre isso,
a gente está olhando o contexto, a gente está olhando o ambiente que ele está inserido, a gente está olhando aspectos emocionais, mentais, sintomas, patologias e tal, e a sua história, né? Então, quando eu te pergunto, por exemplo, como que é construída a sua história, a sua relação com a alimentação? Ela é única, né? Você foi educado por pessoas que te trouxeram muitas coisas. E aí, quando a gente está falando de um olhar individual também para a alimentação propriamente, é começar a se questionar no sentido, o que eu tenho buscado, alimentos que eu tenho buscado, da onde eles vêm? Legal. Como eles vêm? Né? Tipo, no sentido também de, será que é isso mesmo que eu tô buscando? E por que eu tô buscando isso? Então, eu acho que quando a gente permite ver dessa forma complexa e sistêmica, a gente está falando de começar a traçar uma rota que faz sentido para sua realidade, para você, e não ser algo genérico, como a gente falou. Mas também vem num lugar da gente compreender que um alimento, ele pode ser consumido, né? Vou trazer um exemplo aqui. Ele pode ser consumido, escolhido, né? Você buscar aquele alimento via feira, uma feira livre. Ele pode ser acessado através de um supermercado ou hipermercado, ou um mercadinho do seu bairro, ou ainda você comprar na internet, né? Porque hoje até isso... Existe essa possibilidade. Um aplicativo rapidinho. Que te entrega ali já também. 10 minutinhos está na sua casa, entendeu? Sim. Tem muita facilidade. Sim. Tem muita praticidade sendo vendida. Mas é isso. O que você ganha com isso? Com essa praticidade? E o que você perde também, né? E o que você perde, perfeito. Então, começar a se questionar em quais os alimentos, como tem sido movida a sua escolha por determinados alimentos, onde, de fato, como você tem sido influenciado por isso. Porque, às vezes, também, falando até dessa busca do alimento propriamente, às vezes a gente tá afim de comer um doce. E por quê? Porque a gente emocionalmente tá naquele dia um pouco mais instável, ou a gente realmente tá afim de experimentar uma coisa nova. Então pode ser uma série de coisas, né? Então eu acho que quando eu normalmente faço esse convite, para que a pessoa tenha autonomia de escolher com consciência. Perfeito. Escolher com esse peso. Tá bom, eu sei, mas eu vou bancar isso aí. Eu vou estar consciente do processo. Do processo todo que esse alimento teve. Exato. E aí eu acho que quando a gente vai trazendo a luz para essas perguntas, né, e trazendo as respostas para essas perguntas que são também individuais e de contextos diferentes, a gente vai construindo uma autonomia. Então você escolhe alimentos com mais clareza, com mais força mesmo sobre as suas escolhas. Até com mais consciência, muito legal. E dentro disso, aí eu te pergunto, muitas vezes quando a gente está falando de se consultar com uma nutricionista, de retornos que nutricionistas dão pra gente, a gente passa muito pela ideia de, quantas calorias tem em qual alimento, mas eu sinto, e sinto que você também sente, se não for o caso pode me corrigir, que essa é uma visão um pouco reducionista de alimentação como um todo. Entretanto, não deixa de ser importante também ter esse conhecimento. Então, como eu consigo aliar esse conhecimento todo prévio desse caminho do alimento, essa consciência, mas também me manter ativo no consumo de calorias, no que eu estou consumindo ali de química dentro dos alimentos também, para balancear as duas coisas. Então você fala, por exemplo, às vezes dá vontade de comer um doce. Até onde eu posso comer esse doce, até onde eu tenho que aprender também a falar ou não. Como funciona esse equilíbrio realmente entre a frieza da matemática por trás da nutrição e esse lado de consciência realmente, e até social por trás. Tá, eu acho que vem muito num lugar de procure um profissional habilitado para isso, para entender quais são as calorias, quais são os nutrientes necessários que podem fazer parte da sua alimentação, para que ela seja, de fato, uma alimentação equilibrada, né, e tudo. Acho que essa é uma das primeiras coisas, mas, ao mesmo tempo, acho que alinhando até um processo de autoconhecimento. A partir do momento que você se conhece mais, né, se descobre mais, se auto-percebe mais, eu acho que você vai tendo mais facilidade de saber quais são esses momentos, né? O que escolher, quando escolher e como escolher. Perfeito. Em termos até de quantidade. Eu posso comer o doce, mas, peraí, quanto? Isso, a minha pergunta do quanto, ela vem no lugar
Você vai comer 5 unidades de um brigadeiro ou você vai comer um degustando na presença, né? Sabendo que aquele momento é um momento importante para você e tudo. Então, se partindo até de uma pessoa, né, que está totalmente desconectada, que tá comendo doce, porque ela tá ansiosa, porque ela tá muito triste com alguma situação, ou ela tá estressada propriamente, ela vai comer num processo desconectado. Então ela não vai perceber o sabor, ela não vai perceber o cheiro daquilo, ela não vai perceber a textura do alimento, entende? Sim. Que passa por outros sentidos do corpo. Sim. Então quando a gente fala de um processo de autoconhecimento, autodescoberta, autopercepção, é você trazer pro seu corpo, muitas vezes, o que ele sente ao comer o brigadeiro. Você está sentindo... E aí mapear isso. Legal. E então eu acho que faz parte mesmo de um processo de... Eu sempre falo que os planos alimentares que eu entrego, eles são convites. Convites a você se auto-perceber, a você ir caminhando e traçando realmente os seus caminhos e saber a hora de falar não. Saber a hora de... Sim. Poxa, aqui é só uma vontade, mas se eu, sei lá, tiver alguma substituição, que normalmente é o que a gente faz, né? O nutricionista, ele vai te dar substituições ou possibilidades de você, sei lá, ter uma refeição um pouco mais, que seja um pouco mais doce, se você é uma pessoa que é super chegada ao doce. Então, é trazer opções que, por exemplo, na própria Ayurveda, né, que é uma medicina ancestral super bacana, ela traz que a canela, como uma especiaria, ela, claro, não tem só esse aspecto funcional, tá? Mas, assim, ela traz que quando a gente insere mais a canela no nosso dia a dia, essa vontade de doce, ela vai diminuindo gradativamente. Então, o nutricionista, ou outro profissional, claro, um terapeuta ayurvédico, ele vai te dar caminhos e incluir determinados alimentos que vão potencializar essa autodescoberta. Que legal. Saber qual o limite. Ou, nossa, é verdade, agora eu coloco canela no meu café e eu consigo diminuir a quantidade de açúcar que eu coloco no café. Que legal. Então, são estratégias que a gente vai contornando cada indivíduo, cada realidade, que pode realmente te dar mais autonomia para você, depois do plano alimentar feito e, né, um acompanhamento a longo prazo, você se sentir livre livre assim, né, num sentido de leve a relação com a comida e não algo pesado, que é o que normalmente as pessoas têm de relação com a comida, né? Perfeito. Tudo muito denso, parece. Acredito que sim. E acho que tem muitas coisas muito legais no que você trouxe agora. E, de novo, leva para um monte de outra pergunta. Mas acho que queria começar trazendo e valorizando muito essa ideia da compreensão do porquê você está ingerindo alimento. Então você falou do quanto que é importante, mas eu sinto que você traz na sua resposta também a importância do porquê. Então isso do porquê que eu escolhi comer esse brigadeiro agora, o que esse brigadeiro significa para mim. E aí você trouxe uma coisa que eu achei muito bonita, mas que eu quero problematizar e que você problematize comigo, que é essa questão de você ter o tempo para apreciar o alimento, conhecer o cheiro, ter o tato, saber de onde vem. Mas eu sinto que muitas vezes na realidade do dia a dia do trabalhador esse tempo não existe. E a relação com a comida se torna uma coisa muito mais descartável e até pesada, como você mesma disse. Conheço pessoas muito próximas que às vezes é isso, tem 15 minutos para almoçar. Então engole a comida, realmente não tem tempo nem de sentir o sabor. Então, dentro dessa realidade, onde o tempo é uma coisa que sufoca a gente, como construir essa relação um pouco mais saudável com o alimento? Tentar ter essa relação de aproveitar mais a alimentação, tendo esse corre de tempo incluído na equação. Isso é realmente uma realidade muito comum, assim, principalmente quem trabalha em indústrias, né? Principalmente grandes corporações, propriamente. Eu acho que tem essa coisa de horário e de muitas demandas, principalmente cargos gerenciais, né, líderes e tudo. Sim. E, inclusive, sempre essa pergunta é bem comum, assim, quando eu estou inserida nesses meios, assim, até me traz solução, assim, eu não tenho solução, o que eu faço, né, com o que eu tenho? Sim. E eu acho que é isso. É quando a gente pergunta o que eu faço com o que eu tenho, eu vou olhar para essas possibilidades em termos de rotina, de organização, né, em termos de entender o horário das coisas, porque normalmente se faz muito isso. A partir do momento que você não tem tempo, você busca soluções práticas. Perfeito. Né, que vai reduzir muito o seu tempo para você se alimentar. Perfeito. Então, quais são essas soluções práticas que não é um alimento ultraprocessado?
né? O ultraprocessado é um pacote que você abre, Sim. come e acabou. Fecha, inclusive tem um lixo ali, enfim, eu não vejo mais aquilo. Eu não tenho uma louça para lavar depois. Perfeito, sim. Né? Então, a praticidade, ela vem contornada por esse contexto também. Então, eu acho que, assim, o primeiro ponto assim, de prática que eu trago vamos tentar reduzir os ultraprocessados. Tá. Porque quando a gente fala de redução de tempo, a gente vai buscar isso, mas isso traz consequências a longo prazo. Né? Hoje já tem estudos trazendo muito a relação do alto consumo de ultraprocessados com a saúde mental propriamente, né? Pessoas que normalmente têm mais... assim, estudos trazem até uma porcentagem de se você tem 60% da sua alimentação fruto de ultraprocessados, a tendência é você desenvolver depressão, ansiedade, ela é maior do que alguém que faz o consumo de alimentos in natura, né? Então tem uma relação, inclusive, com aspectos sociais e emocionais, né? De cuidado da alimentação nesse sentido. Então, questionar, olhar para isso e reduzir ultraprocessados, mas também o tempo que você tem hábil pensar, cara, então eu vou lá no final de semana, que é um tempo que é um pouco mais flexível, perfeito. Eu posso me organizar e fazer marmitas. Legal. Por exemplo, né? Ou que não seja só a marmita, mas fazer uma porcionar a proteína, ou porcionar os legumes, verduras e conservar isso. E aí, durante a sua semana, que você vai estar mais corrido, que você realmente não tem tempo, conseguir descongelar, fazer uma refeição, algum acompanhamento um pouco mais fácil, né? Uma salada, alguns legumes que dê pra só ralar rapidinho. Então, assim, toda vez quando alguém me questiona isso, Rafa, não tem tempo pra ir pra cozinha, por exemplo. Beleza, vamos achar uma janela, vamos se organizar pra gente conseguir colocar isso na prática, né? E trazer isso pro dia a dia como uma possibilidade. Então, além disso, saber, eu acho que tomar consciência de que por que você não tá tendo tempo? Também, eu acho que passa um pouco por isso, essa questão até da gente entender o nosso contexto, e aí já correlaciona um pouco, a gente já pode até entrar um pouco nisso que você já falou, dessa relação entre alimentação e saúde mental. Essa relação de fato existe, ela é muito, muito forte, né? Então, muitas vezes, se você não tá tendo tempo para se alimentar com esta calma, com esse cuidado, é porque a sua saúde mental não tá legal também, né? Então essas duas coisas de fato são aliadas, como você enxerga isso, se você quiser até dar exemplos práticos, você já falou um pouco pra gente dos ultraprocessados, mas eu não sei se tem outros exemplos que você quer trazer, dessa relação também entre a alimentação e a saúde mental. Tá, com certeza, acho que a gente não tem dúvidas, inclusive a ciência moderna cada vez mais traz dados, traz estudos que vêm embasar realmente essa relação entre intestino e cérebro, né? E o quanto que existem hábitos que são nocivos e existem hábitos que são realmente regenerativos, hábitos que são construtivos também para a nossa saúde, que interliga, né, cérebro, que interliga também a saúde intestinal. Então, eu acho que a gente precisa fazer esse movimento de tomar consciência que isso existe, que isso é uma realidade, que a partir do momento que eu tô cuidando do meu intestino, eu tô cuidando do meu cérebro e vice-versa. Então, eu vou até te interromper, desculpa, mas é porque já tem uma pergunta que tá diretamente aliada a isso, você já conta pra mim. Eu posso dizer então que o intestino é um segundo cérebro, isso é uma romantização, é uma frase que de fato tem valor científico, assim? Tem, isso vem muito, inclusive, de outra medicina ancestral, que é a medicina tradicional chinesa, né? Eles trazem, isso foi realmente fortalecido nesse ramo da medicina, mas hoje a ciência moderna, ela tem confirmado isso. Legal. Confirmado através de estudos, de práticas clínicas e, obviamente, de pessoas que vivem realidades para fazer esse balanço entre saúde mental e saúde intestinal. Então, um exemplo propriamente é que, como eu falei, existem estudos trazendo realmente que esse consumo de ultraprocessados pode sim impactar, né, no aumento de, inclusive, depressão, ansiedade, mas também existe hábitos que são, por exemplo, como inserir mais alimentos in natura,
você logo, a partir do momento que você insere alimentos in natura, que são frutas, verduras e legumes, né, que seja cozido, que seja refogado, qualquer preparação possível, nesse sentido, você consegue melhorar a sua flora intestinal, equilibrar a flora intestinal. E isso, o que acontece? Você, essa fermentação dessas fibras, né, a partir do momento que você insere mais fibra na sua rotina, você libera ácidos graxos de cadeia curta, que a gente chama. Então, é como se fosse uma energia para células intestinais. Tá, obrigado, já estava aqui perdidinho. Então, quando você dá a energia, dá o alimento que essa célula precisa, ela consegue se manter íntegra. Legal. A nossa barreira intestinal, ela consegue também ser mais permeável, ter mais motilidade. Então, todo benefício para equilíbrio da flora vem da nossa rotina, da nossa ajuste dessa alimentação. Sim. Então, e logo, olha a relação que isso tem. Forma como se fosse um ciclo, né? Sim. Que a partir do momento que você tem mais frutas, verduras e legumes, você aumenta, então, a quantidade de fibra, você aumenta ácido graxo de cadeia curta, você melhora a barreira intestinal, e isso também fortalece a absorção de nutrientes para o seu intestino. Logo, se você tem mais nutrientes na sua corrente sanguínea, com certeza, mais cognitivamente melhor você também fica. Sim, mais disposição e tudo mais. Exato, mais disposição, ânimo, todos os nutrientes ali estão sendo absorvidos e seu intestino está agradecendo, né? É uma roda, por isso que a gente chama muito de eixo intestino-cérebro, porque eles se interconectam e tudo está interconectado, né? Então, por isso que a gente, muitas vezes, eu até falo, as pessoas vêm com muitas soluções práticas ainda, né? Trazendo, mas inclui esse suplemento suplemento de mineral. Tá, e aí? E a sua alimentação? E a variedade? E a biodiversidade brasileira, né? Dos alimentos? A gente tem tanto alimento bom, tanta fibra, que faz o mesmo papel, assim, dos suplementos, que muitas vezes a gente desconsidera, né? Então, eu sempre falo, até pensando na saúde mental, eu falo muito que a prática de você estar ali preparando um alimento para você também é um cuidado. Legal. Né? Se você achar que aquilo é perda de tempo, acho que aí já tá uma desconstrução fruto desse sistema que a gente vive, né? Não é perda de tempo, é um tempo de qualidade que você vai dar a si. Então, você vai preparar o seu alimento, você vai precisar do fogo, você vai fazer o pré-preparo, você vai pensar o que você tem à disposição ali na sua casa, que dá pra fazer uma coisa que você gosta, vai usar a criatividade ainda na cozinha, né? Beleza, então não dá pra fazer esse corte, vou fazer o outro, vamos ver, vou experimentar um novo corte aqui. Então, a cozinha, ela é um espaço de saúde mental também pra gente ir trabalhando isso. A própria criatividade, o próprio bem-estar, né? Se não quiser, tô muito sozinho, tô sentindo põe uma música, põe ali, vai curtindo. Muitas vezes eu até ouço podcast durante esse momento, mas também já percebo que tem outros dias que não, eu preciso ouvir o barulho do refogado. Que legal. Entendeu? Porque a gente tá presente. Porque aí a gente faz esses exercícios de estar cada vez mais presente. Sim. E eu acho que é isso, a gente incluir mais coisas, ao invés de falar, não, isso não, isso não. Eu sempre falo para meus pacientes, o meu convite é para você incluir coisas novas, e não excluir, né? Porque às vezes tem alguns hábitos seus tão antigos que não vai ser eu que vou mudar, entende? Então, mas acho que só de você propor essa mudança, você já gera uma reflexão também, né? Exato. Porque às vezes a pessoa talvez ela nem vá passar por essa alteração, mas só dela ter consciência que existe esse espaço de ter uma relação diferente. Então posso te falar, eu mesmo nessa conversa já estou me sentindo transformado, assim. Porque só de ouvir você falar da sua relação com o ato de cozinhar, enfim, é isso, de preparar, e de ter essa consciência do barulho, de onde vem, do é brasileiro, não é brasileiro, o cheiro, esse som. Cara, é uma coisa artística, uma coisa cultural mesmo, é belíssimo. Tem muito nutricionista, muito profissional e muito público também, muitas pessoas que procuram vocês, que buscam um pouco essa ideia da mudança milagrosa, né? Então, muitas vezes é o emagrecimento, mas às vezes é só uma questão de vida saudável. A gente pode tratar até como coisas separadas depois, a gente se aprofunda um pouco nessa questão do emagrecimento em si. Mas essa procura pela mudança milagrosa.
como trabalhar a paciência do paciente dentro disso e explicar que às vezes é um processo que às vezes vai ser demorado, é um processo, é isso, você mesmo atrás de desconstrução de alguns conceitos e construção de outro. Então às vezes vai chegar para você um paciente que vai falar, puta, eu não gosto de cozinhar, é isso, eu como muita coisa processada, a minha relação com o alimento ela é realmente trivial no sentido de como para sobreviver. Mas isso, quero emagrecer rápido e agora? E você vai ter que passar por todo esse processo de construção. Então como educar a paciência nesse sentido? Perfeito. Eu acho que a ferramenta que eu mais uso é pergunta. Então, né, tipo, muito no lugar de Paulo Freire, assim, de fazer essas provocações. Inclusive, quando eu trabalho com criança, eu entro perguntando. Tipo assim, tá, o que você sabe? O que você quer saber? Né? Eu não vou te dar nenhuma solução aqui pronta, a gente vai construir junto. Então, as soluções, elas, pra mim, ela parte desse princípio. A gente vai construir junto. Legal. Então, é um caminho que eu não vou te dar nada pronto. Perfeito. Começa por aí. Eu acho que... E aí, eu acho que tem uma coisa meio energética de quem quer coisa pronta nem chega. Entendeu? Tipo assim, já nem procura. Já nem procura. Sabe que eu, infelizmente, não vou dar por exemplo, uma dieta que a gente dentro da nutrição chama dieta de gaveta. Que é uma coisa pronta. Sim. E assim, vou abrir o jogo aqui e vou falar pra você. Existe software dentro da nutrição que você põe lá dieta de 2.000 calorias e eu posso imprimir e te entregar. Tá pronto. Tá pronto. Mas tem a sua história, tem os seus gostos, as suas preferências, os seus horários, a quantidade de todos os nutrientes possíveis que você precisa, ou tá sendo considerado, de fato, os seus aspectos sociais, emocionais. Então é essa a pergunta. E, desculpa, mas a pessoa que, de fato, está procurando essas soluções milagrosas, eu acho que ela tem que dar um passinho para trás e se perguntar por que eu estou procurando soluções milagrosas. Sim. O que me está... assim, gerando essa ansiedade em mim que eu preciso desse resultado imediato, né? Exato. Será que é pra mim? Ou será que é pro meu entorno? Pra sociedade? Perfeito. Né? Que tem me exigido um padrão estético. Legal. Que tem me exigido olhar pro meu corpo como uma coisa que eu tô relacionando. E não profundamente. Né? Então eu acho que é isso. Se conectar a essa pergunta. Por que eu quero soluções que me trazem um resultado rápido que muitas vezes vai exigir muito desprendimento, né? Como eu falei, assim como o ser humano é algo complexo, o alimento e o comer em si, ele é algo também muito complexo, mas as mudanças de padrões também são muito complexas. Sim. Quando eu te convido a mudar um padrão alimentar, que seja, você vai encontrar muitos obstáculos. Sim. Seja de tempo, seja de custo, seja de saúde mental. Às vezes, uma festa que você vai, por exemplo. Poxa, Rafa, tava ali um monte de coxinha no refri, doce. E aí, eu não vou comer? Não vou poder comer nada disso? Né? Então, tem muitos obstáculos. Eu acho que é falar sobre isso e estar nesse lugar, tipo, se questionando por que eu tenho buscado soluções desconectadas do meu corpo. E aí, falando até nessa questão, né, para nutrição no geral, o que se mais busca nutricionista é a favor do emagrecimento. Então, a gente pode entrar um pouco nessa questão que acho que já bate com a questão estética de você correlacionar o corpo magro com o corpo saudável, ou com o corpo desejável esteticamente, assim. E é uma conversa que eu tenho constantemente até em roda de amigo, assim, a gente gosta muito de brincar e questionar um pouco essa questão dos padrões. Legal. Mas tem muito profissional, muito nutricionista que vende essa ideia também, né? Então, onde a gente traça essa linha do que é saudável, do que é padronizado, do que é estético e do que é... Porque o estético a gente é educado a aprender o que é estético. Então, o que é bonito, ele é uma questão geográfica, é uma questão temporal, isso é uma questão um pouco mais profunda até. Mas para a pessoa que trabalha com a nutrição, onde a gente traça essa linha do, ok, aqui é um emagrecimento saudável, aqui é uma questão estética, até onde a gente pode trabalhar essas duas coisas... Eu acho que pro profissional da saúde é um dilema bem profundo e polêmico, e eu acho que se escolhe, de verdade. Tipo, tem profissionais que vão escolher estar dentro dessa linha, de entender aquele padrão estético como certo, como correto. Sim. E aí eu acho que vai
da pessoa que busca esse profissional, de entender o que ela quer e o que ela tá esperando. Perfeito. Certo? Então, se eu sou uma pessoa que eu valorizo muito esse padrão estético da magreza e que a performance, né, principalmente nos exercícios, Sim. que é um convite, aí fazendo meu parênteses, que é um convite propriamente fruto do capitalismo, né, que vem trazendo soluções muito práticas e você precisa performar rápido, vai corpo que precisa sempre também performar, então eu não vou fazer um exercício para sentir prazer. Eu vou fazer o exercício para dar músculo, para tornear o meu corpo. Entende? Então, tem esses valores. Então, eu acho que a pessoa, na verdade, que vai buscar o profissional, precisa saber que tipo de profissional eu tô buscando. Sim. Né? Então, e aí, eu acho que é isso. Desse momento, a partir disso, eu encontrei um profissional que não vê o padrão estético que me é vendido como bom, certo, correto, e logo eu vou fazer um convite a entender o que é saudável para mim. Legal. O que é possível para mim, dentro dos meus limites. Como eu posso construir dentro do que eu tenho, dentro do que eu sou, dentro da minha história, algo alcançável e sustentável. Porque eu sempre falo isso, não adianta nada eu te dar um plano alimentar que você não consiga fazer. Sei lá, tipo, que seja 80% das coisas. Sim. Não dá. Você não vai conseguir sustentar. Você não vai conseguir entender que aquele papel que eu te dei, seja, né, um plano alimentar, é algo para te dar um caminho, te dar um norte, te dar uma guiança, né, nesse sentido. Sim. E se for algo totalmente inalcançável, performático, que você vai ter que necessariamente, né, seguir regras e não vai poder sair daquilo e etc., ele não vai ser a longo prazo, ele vai ser a curto prazo. E isso pode, inclusive, ter consequências na saúde mental. Perfeito. Né? Porque até essas dietas, hoje a gente já sabe, estudei um pouco sobre comportamento humano, também dentro da nutrição, e a gente sabe que as dietas restritivas, elas podem, sim, a longo prazo, causar justamente essas distorções sobre o que é saudável. Perfeito, exato. Né? Então, tipo, você não olha mais o alimento como um alimento para te nutrir. Sim. Em todos os aspectos. Você olha o alimento como uma caloria. Não vou nem tomar água, porque, ai, nossa, a água gelada, ela aumenta o meu metabolismo. Sabe? Então, tudo tem um fator funcional pro corpo, performático. Isso. Nesse sentido. E não é por aí, né? O alimento, como eu falei, ele é muito mais do que caloria. Ele é muito mais do que nutriente. Ele é cultura, né? Ele é saúde mental, ele é também aspectos afetivos, emocionais. Perfeito. Daqui a pouquinho a gente vai embarcar um pouco nos seus projetos sociais, eu vou querer saber mais deles, mas eu quero saber, às vezes, dentro do seu consultório, o como você trabalha e consegue trabalhar para desconstruir um pouco essa ideia do alimento como um produto. Então eu sinto que nessa sua última resposta a gente até entende que o corpo se transforma em um produto dentro dessa ideia da performance, então o nosso corpo se transforma em uma coisa que a gente precisa vender para o outro. Então eu quero o corpo igual do fulano, igual do ciclano, porque o ciclano tá vendendo o corpo dele, de uma certa forma, a imagem dele. Exato. Então o nosso corpo vira um produto. E dentro disso, o alimento também vira um produto que é um número para eu alcançar esse produto corpo. Então aí dentro do consultório, como desconstruir um pouco, até porque os alimentos, bem ou mal, eles são de fato um produto, eles têm um valor, a gente paga por eles, eles são um produto de comércio, não tem como não sê-lo, e você mesma disse que é isso, na hora de consumir a gente tem que entender a realidade financeira de cada um. Então como desconstruir um pouco essa ideia do alimento como produto dentro do consultório, assim? Perfeito. Eu acho que uma das coisas que eu mais trago é a questão da monotonia alimentar, assim. Tem esse termo que a gente usa muito para trazer alimentações que são monótonas em cores, nutrientes e ainda assim calorias. Porque normalmente essa pessoa já recebeu um plano alimentar, ela já sabe o que comer, ou ela teve a informação, ela buscou na internet o que era bom, menos calórico, ou qual é a questão funcional, o que ela vai me trazer, o que ela vai agregar à minha vida. Então ela propriamente se aproxima por causa desse X ou Y benefício que ela vai ter. Então, trazer por que a monotonia alimentar para o seu corpo ela é ruim, né? Então tem embasamento, como eu falei,
vai afetar propriamente a sua saúde mental, né? Então a monotonia ela vai te dar realmente muita baixa de nutriente, quantidades de nutrientes sempre as mesmas e alguma coisa vai faltar. Sim. Em algum momento o seu corpo vai dar um sinalzinho de tipo, peraí, tá desequilibrado aqui, precisamos de outras coisas. Sim. E aí a monotonia alimentar ela também tem um aspecto também emocional, social, mental, no sentido até de você ter pouco acesso a cores, né? E quando a gente vê cores, a sensação que nos dá é justamente isso. É alegria, é abundância. Então isso vai dando, sim, aspectos, estímulos para o nosso corpo, para o nosso sentir propriamente, mais alegres, mais diversos, sim, né? E a partir do momento que você tem uma alimentação monótona, aquilo fica sempre a mesma coisa. Sim. Então isso também é um estímulo que a gente está dando ao nosso ser, ao nosso corpo. Legal. E eu acho que é isso. Que tipo de vida você quer ter? Você quer ter uma vida monótona, uma vida, tipo, sempre focado em performance, ou sempre focado em nutriente, ou X nutrientes, ou X calorias? Eu acho que é realmente se questionar nisso. E aí, para além disso, eu sempre falo da monotonia, aí da biodiversidade alimentar, que a gente, como Brasil, a gente tem muito acesso a muitos tipos de alimentos. A gente tem uma cultura alimentar maravilhosa. Pensa, tipo, nas diferentes regiões do Brasil, muita coisa diferente, muita coisa de sabor diferente, de ervas, de especiarias, de temperos, né, que variam de região para região. E isso, até falando para o cenário das crianças, né, quando a gente está introduzindo os alimentos propriamente, ter uma diversidade alimentar produz também memória alimentar, produz também uma nova visão sobre a alimentação. Sim. Então, é difícil desconstruir isso, confesso, claro, mas é possível quando a gente entende o que a gente quer dar para o nosso corpo. A gente quer dar cores, a gente quer dar nutrientes bons, variedade, excesso, biodiversidade. Então eu vou, mesmo que seja gradual, eu vou inserir um alimento diferente no meu dia a dia. Se eu normalmente como uma salada, que a minha salada é composta por alface e tomate, eu vou, numa semana, colocar um rabanete, ver o que dá. Aí depois eu coloco uma beterraba, e aí eu já tenho uma salada um pouco mais colorida. Legal. Aí depois, na outra semana, não tenho rabanete, não tenho a beterraba, eu vou colocar uma cenoura. E aí você vai explorando outros preparos também daquele tipo de alimento. Legal. Às vezes, um alimento introduzido, por exemplo, você foi introduzido na sua educação alimentar, na cenoura, por exemplo, só ela crua. Sim. E aí, você não gosta daquilo. Nossa, cenoura, não, pelo amor de Deus, não posso nem ver na frente, aquela coisa. Mas, quem sabe a gente não experimentando outras formas de apresentar a cenoura, como uma cenoura cozida, um purê de cenoura, né, com outro tubérculo, por exemplo, uma batata, e inserir ela de maneiras diferentes na nossa alimentação também é um convite para isso, para essa introdução alimentar, mesmo que seja em fase adulta, sim, é possível. E ir desconstruindo realmente essa funcionalidade desses alimentos, sabe? Não é, tudo bem, eles têm questões funcionais, sim, eles vão fazer bem, ou por causa de X, Y e vitamina, mas ele tem algo para além disso, ele pode agregar, sim, na nossa vida, na nossa saúde e propriamente no contexto da nossa construção do que é saudável, né? Você falou um pouco também sobre essa diversidade de alimentos que o Brasil tem, e aí quando a gente pensa em acesso a essa diversidade. Te pergunto, onde eu consigo acesso a essa diversidade? No mercado, às vezes eu vou achar, é melhor uma feira, tem locais específicos que eu consigo encontrar, às vezes é isso, a feira do MST vai ter uma coisa que é um arroz integral diferente. Então, onde eu consigo ter acesso a essa diversidade que o Brasil, de fato, proporciona? É um país continental, então pegando ali de norte a sul, nordeste, centro-oeste, você tem realmente culinárias muito diversas, com alimentos diversos, temperos diversos, sabores diversos. E aí você estando num local específico, no caso a gente está falando aqui de Campinas, São Paulo, Sudeste, mas onde eu posso ter o acesso
essa diversidade toda? Legal, essa é uma ótima pergunta, porque a gente já está caminhando para soluções práticas, né? Beleza, como que a gente faz, então, no nosso dia a dia? Como que a gente muda? Sim. Que seja gradual mesmo, Sim. né? Porque é isso, toda construção de hábito e mudança de hábito vai demandar tempo e paciência conosco mesmo. Então, eu acho que é muito legal a gente traçar as possibilidades mesmo do que é possível e alcançável pra gente. Sim. Então, assim, buscar feiras. Então, mesmo que seja a feira livre, tipo de bairro mesmo, muitas vezes ali tem um pequeno produtor e acessar esses pequenos produtores eu acho que já é uma grande coisa. E aí, a hora que eu vou na feira, a hora que eu converso com esse produtor, ele vai me apresentar um alimento diferente. Você já preparou assim? Às vezes ele pergunta, né? E assado? E o próprio feirante, ele vai te dar 1001 formas de você preparar aquele alimento. E aí, ali você já criou uma conexão. E aí, é saúde social também. É humano também. Você tá falando, eu tô pensando aqui, olha como é humano. Exatamente, é humano, é conectado com a comida. Você tá falando com alguém que produziu o seu alimento, que colocou a mão na terra, que seja, ajudou a algum processo, Sim. mas que ele tá ali, conectado com o alimento que você tá comprando. Então, acho que acessar feiras livres, feiras orgânicas, né, as próprias feiras também de produtores agroecológicos e grupos, né, sociais também que vêm fazendo isso de maneira assim maravilhosa. Tem até as hortas, né, de bairros mesmo. Aqui em São Paulo, normalmente a gente vê um pouco mais isso mais ativo. Sim. Mas isso é muito legal mesmo, até a gente pensar em começar a ter que seja um temperinho na nossa própria casa, né? E aí, eu acho que isso é um processo que eu tenho falado muito, mesmo que seja um manjericão, mesmo que seja um alecrim, que são temperos que dá para você utilizar em muitas preparações, né? Mas você vai perceber o tempo de crescimento daquilo, você vai esperar ele ficar maduro, ou tipo, poxa, eu podei ali e não cresceu ainda, vou esperar um pouquinho. E aí conseguir entender que o alimento tem esse fator tempo, né? Tem o fator espaço, tem o fator luz, tem o fator terra, se tá adubado ou não. Então essa aproximação até da própria terra mesmo, que seja, beleza, eu moro num prédio, moro numa casa pequena, o que eu posso fazer? Assim, realmente começar com os temperos. Eu acho que essa aproximação da terra já nos traz um convite para essa presença e começar a incluir mais alimentos e especiarias no nosso contexto. Para além disso, tenho falado muito também sobre, vai viajar, vai conhecer um novo estado, uma nova cidade. Uma dica vai no mercadão da cidade. Legal. Tipo, o mercado municipal mesmo. Sim, tem bastante barraca, tem bastante variedade. Exato, muita variedade. E ali você acessa realmente alimentos que não são típicos da nossa realidade. Sim. Então, num mercadão, às vezes você vai achar um feijão totalmente diferente, né? Tem tanta variedade de feijão. Eu sempre falo, gente, você acredita? Tem muita variedade. Não é um feijão. Não é só o feijão carioca, né? E sem contar que o feijão carioca aqui pra gente é outro. No Rio, o carioca, provavelmente, ele já é outro. Ele já tem outro nome. Sim. Então, isso varia muito, né? E até a própria... as leguminosas, né? Os cereais, provavelmente vai mudar as preferências de região para região. Então, o mercado municipal normalmente é um lugar que a gente consegue acessar realmente esses alimentos de uma forma a ver a biodiversidade, a ver as possibilidades do nosso alimento, né? Da nossa alimentação e ir construindo pouco a pouco novos hábitos. Legal. Inclusive o Mercadão de Campinas aí tá reabrindo aos pouquinhos, mas logo já vai estar em pleno funcionamento. Fica aí a recomendação para quem quiser explorar, já temos aí o Mercadão de Campinas passeio, né? novamente funcionando. Esse é um passeio legal aqui na região central de Campinas. Me aprofundando agora um pouco nos projetos sociais, da qual você faz parte. E eu nem sei se você gosta de chamá-lo de projetos sociais, mas eu acredito que sim. Você falou para mim um pouco de alguns projetos de impacto que você fez. Você falou para mim do seu trabalho, a gente estava falando aqui no off, junto com a Good Truck Brasil, é isso? Então eu queria que você me contasse um pouco desses projetos e depois de me contar um pouco desses projetos, dissertasse um pouco da importância de ter esses projetos sociais como profissional também, se você acha que é importante que todo profissional e toda pessoa também, a gente pode até expandir se você quiser, participe de projetos assim para mudar a sua relação com o meio, com as pessoas,
com o contexto. Mas primeiro conta pra gente Legal. desses projetos que eu acho que são projetos belíssimos, assim. Perfeito. Eu acho que, assim, tem uma introduçãozinha que eu vou fazer no início, como eu cheguei Por favor. neles, que eu acho que aí conecta com a sua pergunta, se Legal. de fato todo mundo precisa disso, né? Legal. Que é, quando eu me formei, assim que eu terminei a nutrição, eu, acho que talvez ter feito uma universidade federal, né? Uma universidade que abre um pouco a cabeça e Sim. leva a gente a vivenciar outras realidades. Sim. Eu comecei a questionar a nutrição, né? Eu falei assim, poxa, mas que é a nossa pergunta inicial, né? O que é saudável para uma pessoa que não tem acesso, que ela não tem recurso? Será que o saudável que eu estou aprendendo na universidade, que eu tenho que construir um plano alimentar com tantos por cento de proteína, tantos por cento de carboidrato, tantos por cento de lipídio, faz sentido para essa realidade, para essa pessoa? E eu falei, não faz. Eu tenho que começar a entender a nutrição de uma forma diferente, de uma forma acessível, de uma forma o que é possível na sua realidade? Vamos tentar construir? E aí essa minha aproximação com a parte social da nutrição. Perfeito. Então, olhar para isso e questionar o que eu estava aprendendo na universidade fez parte disso, e eu acho que é fruto realmente da universidade pública. Legal. E quando eu comecei a introduzir, eu comecei como voluntária no Good Truck Brasil, inclusive. Então eu entrei como nutricionista para apoiar esse projeto. O Good Truck, ele tem uma missão, basicamente, que é levar os alimentos de onde sobram para onde falta. Legal. Então é um programa de logística. Então a gente é focado realmente nos alimentos de supermercados, hipermercados que seriam desperdiçados, seriam descartados. E a gente faz essa logística reversa de selecionar, fazer a triagem desses alimentos, claro que sabendo que os supermercados, hipermercados, eles vão descartar alimentos que nutricionalmente estão ainda adequados. Então, a gente faz essa triagem de o que ainda é bom para o consumo, o que não é, e direciona para as comunidades parceiras. Então, basicamente, é esse o principal projeto do Good Truck, é o que move, que é esse programa de logística. Eu entrei como voluntária, e aí fiquei 3 anos como voluntária, participando das ações sociais e tudo. E eu acho que essa aproximação começa a você querer fazer mais. A borbulhar, assim, a alma, né? Aí você começa a ser nutrido também, de entender, poxa, o que eu tô fazendo tá impactando diretamente, né, na vida dessa pessoa. E é muito bacana quando você ouve que numa família, por exemplo, normalmente as doações elas chegam até 8 quilos de frutas, verduras e legumes. Caraca, que legal. Então é uma quantidade bacana que, por exemplo, muitas famílias reportam pra gente que consegue manter a semana inteira acessando frutas, verduras e legumes. Então, que seja através de de conservação, de congelamento daqueles alimentos, nutrientes, ou de aproveitamento integral daquele alimento, porque eles fazem uma mágica ali, que é incrível, e para durar mais, porque eu preciso acessar, né? Se eu, por exemplo, vou ter só arroz e eu vou ter abobrinha, eu vou usar casca, vou usar o talo, vou usar todas as partes não convencionais que a gente fala, para ser realmente os alimentos e nutrientes que vão estruturar aquela alimentação. Que legal. E aí essas famílias reportam pra gente algo que é muito bacana, antes de vocês eu não tinha acesso à fruta, verdura e legume. Agora eu tenho. Que legal. Agora eu consigo acessar alimentos, conhecer alimentos que eu nem conhecia. Às vezes chegam umas coisas diferentes. Eu lembro que chegou cogumelo, e aí todo mundo da comunidade, o que eu faço com isso? Não sei, né? Que isso? Como eu vou acrescentar isso agora? Exato. Esquisito, sim. Me dá dicas e tudo. Sim. E aí, agora, depois do voluntário, eu faço parte da equipe onde eu coordeno as atividades ligadas à nutrição e à segurança alimentar e nutricional. Então, desde a parte de segurança desse alimento, né? Então a triagem, tudo. Então a gente faz um treinamento, tanto com os motoristas, com as pessoas que vão manipular esses alimentos, até eles chegarem na comunidade. Então a gente tem um projeto que se chama Saberes e Sabores,
E esse projeto vem apoiar e trazer educação alimentar e nutricional para as comunidades. Que legal. Então ali a gente fala sobre congelamento, sobre higienização, mas também a gente fala que a comida é afeto, que a comida é vínculo, que ela é construção de vínculo, que ela é construção de novas realidades. A gente fala dos aspectos integrais, né, e sociais também do alimento, que faz diferença, né, na vida Muito. das pessoas. Que potente, nossa, Muito eu tô... potente. Que legal. Eu sou apaixonada mesmo por esses projetos. E aí, isso é o que eu coordeno essas atividades no Good Truck. Então a gente tem hubs, né, diferentes em algumas cidades. Hoje a gente está em 9 cidades diferentes. Que legal. Com comunidades aí em cada cidade já cadastradas e tudo que a gente vai acompanhando. Então, em cada cidade, a nutricionista responsável eu vou treinar a nutricionista responsável por esse projeto, para aplicação dessas atividades e tudo. Então, é um projeto que está muito contornando realmente os aspectos sociais do comer. Sim. Né? Então, por isso que eu acho que a minha visão, ela é disruptiva nesse lugar, né? Porque eu também, ao mesmo tempo que eu falo com uma pessoa que tem recurso para ter uma alimentação, né, diversa. E que seja para pagar um nutricionista, né? Que também já é um privilégio, muitas vezes. E eu tô falando também com a pessoa que não tem acesso a isso, né? E que ela nem imagina, de verdade, que ela vai conversar com uma nutricionista um dia. Sim. Porque aquilo não é uma possibilidade para ela. E aí eu te pergunto já até para trazer para o público que quiser conhecer o projeto, onde dá para conhecer o projeto, para apoiar se necessário? Tem site, Instagram, como é que funciona? Tem site, tem Instagram também, Good Truck Brasil. Você pode apoiar pessoa física, mas também as empresas também podem apoiar, no sentido de, às vezes a gente faz também projetos com os colaboradores. E aí entra a parte que a gente é muito forte também, de voluntariado. Então, às vezes, um grupo, né, dentro de uma empresa quer fazer uma ação voluntária. Então, a gente faz esse meio campo, a gente apoia as pessoas para fazer essas atividades. Então, a gente vai para a cozinha, prepara o alimento, faz uma marmita e leva para a comunidade. Que legal. Então, é isso, é capacitar as pessoas também, né, e convidar as pessoas a verem realidades diferentes da nossa. Eu acho que isso muda muito a visão de mundo. E é o que eu falo sempre para as nutricionistas que eu converso. Todo movimento que a gente faz como nutricionista, a gente tem que fazer um movimento, principalmente quando a gente chega numa comunidade, que é sair do papel colonizador. Legal. Né? Olha que legal. Assim, porque eu sou a dona do conhecimento. Eu tenho toda a informação porque eu estudei 4 anos. Mas aí eu chego lá, eu quero ensinar, eu quero falar, eu quero... Não, pera. Você vai ouvir antes. Né? Então, começar... Tá, por quê? A partir do momento que você ouve a comunidade, ouve os saberes que lá já existem, meu Deus, tem uma infinidade de saberes que agregam muito a nós como profissionais. Claro. E outras pessoas também, né? Tipo... Porque aí você conversa, você se conecta, você vê que ali existe histórias relacionadas à alimentação, relacionadas a se nutrir. Sim. Às vezes, poxa, aqui na minha família a gente ficou um tempo sem comer carne. E o que a gente fez para isso? E elas vão contando as experiências. E você vê que você pode aprender muito. Então, sair desse papel e ser realmente alguém que vai facilitar um caminho e não ditar um caminho, faz muita diferença. Então eu tenho falado muito para as nutricionistas que querem entrar nesse cenário tipo assim, diminuir sua bola. Desconstruir um pouco esse lado de palestra. Poxa, eu fiquei... Exato. Eu não tinha nem pensado nisso, mas é realmente muito importante e que lindo que você tem essa visão. Eu tenho me aproximado muito de um conceito que se chama regeneração, né? Então, recentemente fiz um curso também de facilitação regenerativa e que vem justamente nesse lugar de, tipo, antes da gente provocar e promover mudança naquele cenário, vamos ver o que tem, vamos ver o que precisa, de fato. Sim. Não o que eu imagino, o que eu acho que precisa. Sim. Será que eles querem ser atendidos por uma nutricionista? Será que eles querem aqueles tipos de alimento? Né? Tipo, o que eles normalmente fazem quando eles recebem? E quando eles não têm proteína, o que eles fazem? Então, fazer um processo de investigação antes de começar a socar, vamos dizer assim, informação ali dentro. Porque não vai ser, como falei,
não vai ser sustentável. Claro. Vai ser uma mudancinha aqui, outra ali, e não vai ser algo que vai nutrir aquela comunidade, que vai nutrir aquele ser humano. Então eu tenho olhado um pouco nesse papel que decoloniza, né? Que não Sim. coloniza ali as comunidades e as pessoas que a gente convive. A sustentabilidade, o que é sustentável, é isso. É você promover uma mudança e ver até onde ela vai. O regenerativo não, ele vem para construir junto. Ele vem para construir em base do que tem. Muito do princípio da ecologia, né? Vem muito... desses conceitos ligados à natureza, a conexão com o solo, a agroecologia propriamente, que quer construir sistemas regenerativos e não sistemas que destroem, né? Mas sistemas que... E a gente precisa, socialmente, ambientalmente falando, a gente precisa de sistemas regenerativos. Sim. Não só na nossa Terra, no nosso planeta, quanto ao meio ambiente, mas a gente precisa de sistemas regenerativos também nas nossas relações. Claro, sociais, perfeitamente. Exato. Econômicas, profissionais, tudo. Que legal, nossa, achei incrível. Bora regenerar tudo. Por favor, pra ontem. Né? Rafa, a gente tá caminhando pro encerramento aqui, passa super rápido, a gente vai falando e passa super rápido. Vou pedir agora pra gente dar 2 passos pra trás novamente e começarmos de onde estávamos. Tá. Pra trazer agora pra uma questão um pouco mais prática. Então a gente falou bastante sobre essa alimentação integral, sobre como a nossa saúde mental se correlaciona com a nossa saúde intestinal. E eu queria agora, para finalizar, perguntar para você de forma concreta, alguém que quer fazer essa transformação, que quer cair dentro dessas perguntas que a gente trouxe, quais seriam os primeiros passos? Então a gente falou de procurar uma profissional, legal, acho que é um primeiro passo muito importante. E que outros passos eu posso ter de forma prática e concreta, então, para começar a construir essa alimentação mais consciente, para entender um pouco mais a minha alimentação como parte integral de quem eu sou, de uma forma concreta. Então, às vezes é isso, eu procurar uma profissional, ficar um pouco mais atento ao que eu faço no mercado, que dicas você poderia dar para essa pessoa? Perfeito. Eu acho que, como falei, eu acho que sempre um profissional capacitado e alguém que vai te olhar individualmente e também profundamente pode te ajudar nesse processo. Mas sei que nem todo mundo tem acesso a isso, como a gente estava falando. Mas o que a gente sempre traz é tentar minimamente reduzir o consumo de ultraprocessados, aumentar o consumo de alimentos in natura. Acho que isso é o básico. Começar a se questionar também, né, sobre as suas escolhas. Aonde eu estou comprando? Por que eu estou comprando? Como eu estou comprando? Então, fazer escolhas muito baseadas também nas suas autopercepções. Então, eu acho que sair fora, literalmente, de soluções mágicas, de soluções práticas, isso não faz sentido para alguém que está buscando se autoaprimorar, né? Se buscar as soluções que sejam para você individualmente, dentro do seu contexto. Sim. E aí, eu acho que faz parte do processo também a busca pelo autoconhecimento. Né? E a busca pelo autoconhecimento, ela vai sempre... Ela é interminável. Tipo, é um processo contínuo, não tem fim. Não tem fim, exatamente. Quando você acessa uma coisa, já vê outra e por aí vai. E isso eu acho que tem que ter prazer em fazer isso, né? Em se autodescobrir, em se autoperceber. E o que eu tenho falado muito é que nesse processo, o corpo, ele precisa ser visto, ele precisa ser lembrado, ele precisa ser acessado. Então, eu tenho falado muito isso, de quando você vai comer, tenta comer com o corpo, ou quando você vai experienciar, tenta comer com o corpo todo, esteja ali integralmente, na presença. E quando a gente vai estimulando que o nosso corpo sinta também algo que normalmente ele não sente, e não fechando os nossos sentidos, integrando esses sentidos, a gente vai tendo mais percepção também do corpo. Então, quando eu for comer, por que não? Eu posso cheirar antes aquele alimento, perceber o cheiro. Nossa, o que me lembra esse alimento? Ou, poxa, eu tenho alguma memória familiar ou afetiva com esse alimento? Ou, nesse lugar, passear nas papilas gustativas, quando eu tô comendo um chocolate, comer de pedacinho pequeno, mas passear ele, que seja esse momento prazeroso, para ativar realmente outros sentidos, outras percepções. E eu acho que é isso, quando a gente vai canalizando realmente o comer com esses outros sentidos, com as nossas autopercepções, isso faz bem para mim, isso me lembra alguma coisa, ou isso me traz
um sentimento ruim, qualquer coisa nesse sentido, a gente também vai construindo a nossa autonomia para fazer melhores escolhas. Sim. Então, saber o que faz bem para você pode não ser bom para mim e vice-versa, né? Então, cada um e o autoconhecimento vem norteando Vem junto. isso, né? Essa autopercepção do corpo, do sentir, deixar o sentir um pouco mais aguçado. E eu tenho falado muito que estar na natureza é algo que também fortalece, né, a nossa conexão com o nosso corpo. Sim. E respeitar os silêncios, né? Os silêncios nos falam muito, apesar de não parecer. Sim. Quando a gente entra no silêncio, que seja numa meditação, ou mesmo numa respiração, que a gente pare um pouquinho, são momentos que a gente recebe muitas respostas, né? Do que tá fazendo sentido, do que não tá. E eu acho que vem daquela pergunta que a gente se provocou, que é por que as pessoas estão buscando soluções tão milagrosas? Por que as pessoas estão querendo soluções tão prontas? Por que as pessoas estão buscando só suplemento, né? E não mais o alimento? O alimento, sim. Então, buscar realmente essas respostas internamente, e faz parte desse processo de desconstruir também a alimentação como algo só focado em calorias, assim, é muito complexo e pode ser prazeroso também, né? Rafaela Drummond Giovanetti, queria te agradecer profundamente por todos os questionamentos propostos. Te digo que eu saio dessa conversa transformado, então acredito que quem assistir também o fará, e é de coração mesmo, me surpreendi muito positivamente. Que legal. Acho que você traz questionamentos muito, muito relevantes, muito importantes, desconstruções muito importantes e propõe construções igualmente importantes. Então, queria te agradecer novamente pela presença e estender um convite para você voltar quando quiser, porque acho que papo não vai faltar realmente. É verdade. A gente pode mergulhar em muitas outras questões aqui dentro, então muito obrigado. Queria aproveitar também, se você quiser usar esse momento para divulgar suas redes sociais, quem quiser procurar você, às vezes marcar uma consulta onde pode te encontrar, o microfone é seu para considerações finais. Legal. Bom, eu quero também agradecer, eu acho que é um dos princípios que eu me norteio, que é a partir do momento que a gente fala, a primeira pessoa que me escuta sou eu mesma, né? Então, também saio muito nutrida, eu acho que a gente se provoca, e eu acho que esse é o caminho pra gente construir coisas que a gente almeja ser possível, ser saudável, ser sustentável, de fato. Então, eu acho que é através dessas perguntas que a gente constrói também futuros que são regenerativos, que são possíveis para que outras gerações possam vir e habitar esse planeta como algo possível de ser vivido e esperançar possibilidades aí. Então, é muito legal a gente conversar e divulgar isso, mesmo as nossas ideias, realmente, para que outras pessoas possam também se juntar nas nossas reflexões e tudo. Então, admiro muito o seu trabalho. Muito obrigado, que é isso. E a forma como foi conduzida, as perguntas foram excelentes, ótimas. Eu acho que é isso. Um diálogo, ele é construído junto, né? Sim. Nada mais do que um diálogo mesmo, e algo que foi muito construtivo para mim. Então, muito obrigada. Agradeço muito. E aí, falando então sobre como me achar, como a gente continuar esses diálogos. Perfeito. Pode ser pelo meu Instagram, propriamente, que é rgiovanetti.nutrição, pelo Instagram. Por lá também tem meu contato, e-mail, telefone. Tem o endereço também do consultório onde eu atendo. Tem também a página do Good Truck, então tem bastante conteúdo lá do Good Truck para ser acessado, se caso alguém ficou interessado em participar. Aqui em Campinas a gente tem algumas ações com algumas comunidades, mas ainda assim temos Brasil afora. Então, Legal. Se alguém fora de Campinas nos acessar, também é uma possibilidade de participar. E aí também tem outros projetos, né, sendo construídos sempre. Eu acho que a gente que questiona muito as coisas nunca tá parado. Não é, sabe? inquieta, né? Não consegue. Inquieto, exatamente. Então, tem os novos projetos a serem aplicados dentro da educação nutricional, dentro dessa construção realmente que eu acredito que é estar em grupo, que eu acho que isso é muito regenerativo, quando a gente, sei lá, vai construir uma solução, mas que o grupo participe. Perfeito. Nessa construção junto, né? Então é isso, é sempre que a gente continue se questionando,
se procurando dentro de nós mesmos as respostas que elas estão dentro de nós. E bora. É isso. Bora regenerar. Rafa, muito obrigado. Vamos junto. Obrigada, Dani.